No comentário de hoje, o autor que eu venho falando para você do Andrew, que foi quem escreveu esse livro, e ele traz 5 verdades para nós. Eu vou estar falando aqui para vocês a respeito dessas verdades. Primeira verdade: Jesus continua ensinando o seu povo a orar. Então, a gente pergunta, né? Mas será se eu preciso de aprender a orar? Sim, a oração é o Espírito Santo que vai nos ensinar, porque ele nos conduz a pedir aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Ele leva a gente a interceder por pessoas que realmente precisam. Ele nos revela coisas ocultas. Então, a gente precisa de aprender a orar, porque senão os discípulos não tinham falado isso para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Eles não pediram outra coisa. Eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Nós não aprendemos a orar, gente, com livros. Nós não aprendemos a orar ouvindo outra pessoa, a não ser que você queira fazer uma oração de imitação. Mas se você quer fazer uma oração sincera, de coração, rendido ao Senhor, que saiam palavras verdadeiras do fundo da tua alma, você vai aprender isso com Jesus na escola de oração. Número 2, o maior poder do cristão está na vida de oração. Então, se você quer ter poder, se você quer ser capacitada, se você quer ter sabedoria, está aqui. O segredo para você e para mim. Esse segredo é qual? A oração. Uma das afirmações mais fortes que o autor, o Andrew, ele pronunciou é que Jesus não dedicou o tempo ensinando seus discípulos a pregar, a curar, não. Ele dedicou tempo naquilo que eles pediram para o Senhor, sobre a oração. Então, o Senhor se preocupou com isso para que eles pudessem receber isso que Jesus já tinha, que é esse contato com o Pai e a forma como ele direcionava a Deus. A gente pergunta, né? Qual que é o segredo dessa oração de Jesus? O que ele falava para o Pai? Para que nós também venhamos a aprender. Isso é maravilhoso. Maravilhoso a gente poder ter esse coração ensinável. Você que quer crescer aí na graça e no conhecimento, existe um segredo e esse é a oração. Terceiro ponto, Cristo quer compartilhar seu ministério de intercessão conosco. Hebreus 7:25 diz, afirma que Jesus vive para interceder. E é verdade, o Senhor, ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. O advogado, ele sempre vai intervir nas causas do outro. E Jesus, ele faz isso conosco. Então, é bem verdade essa palavra, né? E o Andrew, ele amplia essa verdade dizendo que Cristo deseja que seus discípulos participem desta obra, da obra que ele realiza. Quem são seus discípulos? Naquela época, eram todos aqueles homens que o seguiam, que andavam com ele. Hoje somos nós somos discípulos do Senhor, nós estamos aprendendo com ele. E ele diz também uma verdade aqui em 1 Pedro, né? Somos chamados a carregar pessoas diante do trono de Deus, como sacerdotes. Então, nós apresentamos essas pessoas, nós carregamos ou levamos essas pessoas até o trono de Deus, para que elas também recebam de Deus aquilo que o Senhor tem para nós, né? A oração deixa de ser apenas um pedido pessoal e passa a ser um ministério. Então, existe um ministério de oração, pelo menos o Andrew, ele entendeu a respeito disso, ele está falando sobre o ministério. Então, a Bíblia, eu não vejo a Bíblia falando sobre isso, na igreja não se prega sobre que a oração é um ministério, mas é algo aqui que ele colocou. E não importa se é ou se não é, o que importa é que nós precisamos de orar. Quarto ponto, ele fala, a humildade é a porta de entrada para a escola de oração. Você quer
orar e receber algo de Deus, seja humilde. A oração escrita por ele é profundamente humilde. Ele escreve uma oração assim, humilde, que posterior nós vamos falar sobre ela. Ele reconhece, ele diz, não sei orar como convém, preciso ser ensinado e quero permanecer nessa escola. Eu não quero sair daqui. É essa a fala dele. Não quero sair. Eu quero estar nessa escola, nesse lugar de aprendizado, nesse lugar de rendição, nesse lugar onde eu tenho paz. Enquanto muitos desejam ser mestre, o verdadeiro discípulo deseja continuar aprendendo. Quem que é esse verdadeiro discípulo? Somos nós. Você deseja aprender mais o Senhor? Então, esse é o verdadeiro discípulo, porque o discípulo é o aluno, é aquele que aprende, né? Quem pensa que já sabe orar, deixa de crescer. Você quer crescer na graça e no conhecimento? Ora. Busca a Deus, ora em tempo, fora de tempo, quando pode, quando não pode, quando tem vontade, quando não tem vontade, você ora a si mesmo. Quinto ponto que ele coloca, a confiança no mestre produz perseverança. Então, você quer confiar mais no Senhor? Persevera, não desiste. O encerramento é cheio de esperança. Quando ele começa a encerrar a fala dele, ele joga esperança, ele tempera isso com esperança. Declara que Jesus jamais decepciona um aluno que confia nele. Então, Jesus, ele nunca desiste de nós, ele nunca nos decepciona, ele é aquele amigo de todas as horas que está sempre conosco. Isso significa que o crescimento na oração não depende do talento humano, da capacidade, não, depende da fidelidade do mestre, porque nós, se entregarmos e nos rendermos ao Senhor, automaticamente Ele vai estar liberando as suas bênçãos para nós. Mesmo quando sentimos fraqueza ou distração, Cristo continua trabalhando em nós. Aquele que começa a ensinar também completará a obra, porque a oração é um complemento de um trabalho que nós realizamos aqui, a obra do Senhor. Uma aplicação para a nossa vida. Essas páginas nos desafiam a trocar a preocupação com o desempenho espiritual pelo relacionamento com Cristo. Então, toda essa preocupação, toda essa ansiedade, Ele convida a trocarmos. Você deixa isso lá, ali nos pés da cruz, naquele local de oração, e você vai receber do Senhor muita graça, muita força, e vai conseguir desempenhar o seu trabalho. Não basta conhecer técnicas de oração. Não, técnicas não vai te dar aquele relacionamento com o Senhor. Você pode passar horas e horas orando. Agora, como eu estou orando, como eu estou buscando ao Senhor, precisamos conhecer o Senhor da oração. Então, nós precisamos de ter essa intimidade para a gente conhecer a Deus mesmo, conhecer Jesus. A oração deixa de ser uma obrigação religiosa e passa a ser uma escola diária, onde Cristo forma nosso coração, até que pensemos e desejamos e intercedamos com Ele. Então é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O verdadeiro discípulo não é aquele que domina a oração. Não, não é esse. É aquele que nunca deixa de sentar-se aos pés do mestre para aprender. Lembra de uma história da Bíblia? Onde Maria, ela recebeu Jesus em casa e logo em seguida ele entrou na casa dela e ela ajoelhou aos pés dele para ouvir o que ele tinha para dizer. Esse trecho é um dos mais profundos do início do livro, pois a presença de Jesus é tudo para nós. Quando nós temos essa presença, então essa presença, quando ele diz assim, pois, o Andrew, né? Pois
esse livro, esse comentário apresenta Jesus não apenas como aquele que responde às orações, mas como mestre que forma intercessores. Aleluia. Essa é a essência da escola de oração. Mais do que ensinar a palavra, Cristo transforma o coração daquele que ora. Glória a Deus por isso. Eu creio nessa palavra, eu creio que realmente o Senhor transforma e nós precisamos de viver uma vida de oração com o Senhor, uma vida constante, porque o segredo, irmãs, irmãos, igreja do Senhor, o segredo é a gente manter a assiduidade, não desistir todos os dias um pouquinho. É um depósito que você faz. Se você começa a depositar R$100 todos os dias ou uma vez por mês no banco, quando chega no final ali você vai ter um valor. A oração não é diferente. A gente faz um depósito e a gente começa a ter um relacionamento com o Senhor bem de perto. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse tempo, Senhor. Eu quero te louvar pela vida, eu quero te louvar pela salvação. Eu quero te louvar porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te louvar pelo fôlego de vida. Eu quero te louvar, Senhor, por tudo quanto o Senhor já me deu. Ah, meu Deus, como o Senhor é bom. Visita, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã. Vá em encontro de cada um, estendendo as tuas mãos gloriosas, as tuas mãos de poder, as tuas mãos únicas. Pai, em nome de Jesus, visita as crianças, os adolescentes, os jovens. Vá em encontro daqueles que estão tristes, Senhor, daqueles que estão angustiados, daqueles que talvez hoje recebeu uma notícia ruim, recebeu um diagnóstico, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor, essa pessoa. Alcança, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, transforma os corações. Ajuda-nos a continuar, a não desistir. Ajuda-nos a estarmos nesse lugar, na escola de oração, buscando a Ti, clamando a Ti, Senhor, sabendo que Tu és verdadeiro, que Tu és único, que só o Senhor pode transformar as nossas vidas, pode nos dar alegria, nos dar gozo para poder Te servir. Fica conosco, Senhor. É o meu convite, fica conosco nesse dia, nos dê um dia abençoado, um dia produtivo. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, continua conosco. Amém.